Preciso encher o tanque da minha Harley Davidson, vou botar na tela para vocês e a cada 10 dólares eu faço o saque. Nesse vídeo eu vou mostrar uma estratégia para você que tem banca pequena. Ignore essa banca, às vezes as pessoas comentam umas coisas. Pletz, você com uma banca de 10 mil dólares está fazendo só essas operações? Amigo, eu faço uma operação simulando bancas baixas de inscritos do canal. Eu não preciso mostrar o quanto que eu faço aqui no canal, porque eu não dependo de venda de robôs, de venda de curso. Além de eu fazer muito dinheiro com isso, afiliação, monetização, monetize. Então fica tranquilo que eu tô com bastante dinheiro. Agora, você tá com dinheiro? Então esquece, caga e anda para quanto que eu faço com a minha banca. Eu estou preocupado com quanto você faz. Você adianta eu fazer 100 dólares aqui? Você tem condição de ter uma banca para fazer 100 dólares, uma banca de 10 mil dólares, que hoje é a maior banca da corretora? Então a banca ela tá com 10 mil dólares, então vale 56 mil reais. Então, se a minha banca é pequena, simulando banca pequena, a gente tem que fazer operações com metas pequenas. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma operação aqui rápido, só para completar 10 no encher o tanque da minha Harley Davidson. Então, a gente vai em mercado de campo, índices sintéticos, sigam o que eu estou fazendo aqui. Volatilidade 10, eu sempre opero na 10, eu gosto muito dela. E essa estratégia agora é uma estratégia que vocês vão colocar a duração de um ticks, a entrada é sempre 0,35. Esquece aumentar a stake inicial. Você pode perceber, se você está me assistindo agora, você não faz dinheiro. É o primeiro ponto. Eu sou um cara muito transparente aqui. Segundo, se você está me assistindo agora, você tentou fazer operações com stake maior, quebrou a banca. Procede? Coloca nos comentários. Terceiro, se você está aqui, você ficou fazendo operações, fazendo martingales e quebrou a sua banca também. Está zerado. Estou mentindo? Escreve aqui nos comentários. Lembrando que eu tenho uma surpresa para vocês, quem ficar comigo até o final do vídeo. Eu vou sortear meu treinamento oficial do canal Pledge Trade. Eu vou sortear nesse vídeo o treinamento com robôs, os manuais, o meu treinamento completo, todas as operações em conta real e muito mais. Então fiquem comigo aqui. O que eu vou fazer aqui, a estratégia do Sobe 10? É a estratégia aleatória. Você já viu aquele robô que ele dá ordens aleatórias? A gente vai fazer isso no Sobe 10. O ideal é para a gente identificar que o gráfico esteja lateralizado como ele acabou de estar. A gente não sabe se esse gráfico está subindo ou descendo. É uma estratégia para você ficar o mínimo no mercado e vazar fora. Não vou fazer nada técnico aqui, eu só quero que bata 10 dólares na minha banca. Tá? Vou fazer um saque, vou mostrar um saque para vocês aqui para eu encher o tanque da minha Harley Davidson. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? É simples. Como é um modo aleatório, é a teoria de que uma hora vai subir, uma hora vai descer. Então, como que a gente vai fazer isso? Joga para superior, sem pensar. Preste atenção. Vamos lá, ganhei. Joga superior de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perdi. 0,70, 0,70. Eu vou insistir que agora vai descer, certo? Eu sempre vou operar na posição. Perdi, vou para 1,4 e de novo embaixo. Eu vou no modo seguindo o gráfico. Eu quero saber o que está acontecendo. Ganhei, eu volto para 0,35. E agora, se eu ganhei embaixo, agora eu vou mandar em cima, tá? Opa, perdão, vou jogar em cima. Deixa eu dar um Ctrl menos para vocês verem. Perdi, o que eu vou fazer? 0,70. Vou insistir, eu quero cima. Eu quero operar sempre seguindo o meu padrão. Vamos lá, ganhei, volto 0,35 e agora eu vou para baixo. Cliquei para baixo, deixe seu like, seu comentário. Não está cadastrado na corretora? Tem o cadastro, joga para cima, ganhou, joga para cima. Na descrição eu vou te dar meu suporte, eu vou te dar um super robô. Perdi, vou fazer o 0,70. Para essa estratégia, foi para cima que eu joguei, galera. Agora eu não lembro, foi para cima. Ganhei, beleza. Já estou aqui com 10 mil e 10 dólares. Então volto para o 0,35. Se eu ganhei em cima, agora eu vou embaixo. A estratégia de sobe ou desce. Uma hora ele vai ter que subir, uma hora ele vai ter que descer. Já ganhei de novo. Então eu acabei de fazer aqui 10 mil e 10. Fiz aqui 10 dólares certinho, tá? Eu não voltei para a conta virtual, foi mal. Deixa eu voltar para a conta virtual para vocês confirmarem comigo que eu estou em conta real. Quer saber como eu faço dinheiro? Como que eu consigo uma banca dessa, uma banca monstruosa, onde clientes do mundo inteiro vêm perguntar a clientes inscritos? Eu vou mostrar para vocês tudo que eu aprendi aqui. Essa é uma estratégia manual do modo aleatório. Façam até o 3 martingados, não façam mais. Olha como é que funciona, eu acertei quase tudo. Então aqui, 10 dólares hoje faz R$ 56,70. Enchi o tanque da minha Harley Davidson, então já está o suficiente aqui. Vou voltar para cá. Vamos fazer um saque agora? Negociar? Não, nós vamos aqui em caixa. Vou dar um Ctrl mais, saque, caixa, retirar. Aqui vai ser o seguinte, por favor, confira no seu e-mail o que eles vão te mandar. Vai acabar de chegar uma mensagem aqui pra gente, ó. E, ó, acabou de chegar.
seu pedido, são 17, binary.com. Eu acabei de receber um e-mail, olha só, há 0 minutos atrás, diz o seguinte: prezado cliente, ajude a confirmar que você é você. Resumindo, então é só clicar nesse link aqui, que vai me redirecionar de novo para a plataforma. Só que eu acho que eu tô com problema, vamos ver se vai liberar. A IKEOPTIO já me bloqueou. O que acontece? A minha habilitação venceu, tá? A minha habilitação venceu. E aí a IKEOPTIO já me avisou que eu tenho que mandar nova. Só que o Detran na minha cidade está fechado, no Rio de Janeiro. E vocês? O Detran tá aberto aí para vocês? Vocês estão conseguindo fazer... E a minha habilitação vencida, vocês estão conseguindo renovar? Coloca nos comentários aí. Então eu vou fazer um saque de $10 e eu quero que vá para minha Neteller. Então eu acabei de clicar para Neteller e requer esse payout, ó. Presta atenção. Vou receber um e-mail agora, ó. Esse é o da Binary, acabei de receber o e-mail aqui da Binary, que eu fiz um saque e vou receber também o da Neteller. Vamos aguardar, vocês já vão ver, ó. Pedido de retirada, ó. Tudo certinho aqui, binary.com. E quando bater da Neteller eu mostro pra vocês. Ah, demora um pouquinho. Da Neteller demora um pouquinho, vocês vão ver. Então eu acabei de fazer um saque de $10, totalizando hoje aqui, ó, R$56,30. E com certeza paguei, enchi o tanque da minha Harley Davidson. Gostaram dessa estratégia? Coloca nos comentários. Mas você que ficou comigo até o final, você sabe que o Flash Trader tem um treinamento com robôs, o treinamento com estratégias manuais, o treinamento completo. O treinamento com robôs que é o mais solicitado pelos inscritos, a galera gosta muito de operar por ali, onde eu forneço para vocês no modo 1, como vocês vão conhecer a corretora, o depósito mais o saque, a planilha oficial, configuração do robô, análise gráfica para iniciante, utilização de robôs. Eu te dou 15 robôs, é o primeiro treinamento do Brasil reconhecido, 100% em conta real, onde eu te dou 15 robôs lucrativos para você aprender a operar numa banca monstra. O que é uma banca monstra? É uma banca exatamente igual você está vendo aqui, uma banca top. Acabei de fazer um saque de $10, totalizando R$56 aqui para vocês. E esse treinamento eu vou te dar ele hoje, então fica comigo até o final. E todo esse treinamento aqui eu investi mais de R$20 mil. Mais de R$20 mil. E você ainda pode se afiliar ao treinamento e fazer mais de 10, 15 mil reais por mês só com as vendas do treinamento. E esse treinamento poderia custar 2, 3 mil reais com muita tranquilidade, mas eu sei que não é a sua realidade. Então, para te ajudar, se você quiser aprender a fazer dinheiro, como eu faço, como eu conquistei minha liberdade financeira, eu tenho meu treinamento, onde eu te dou meu brinde do canal, totalizando 15 robôs, inclusive te dou 2 robôs oficiais. E o meu segredo de operação, o que eu faço antes e depois eu consigo fazer tanto dinheiro na corretora. Meu treinamento tá, cara, bicharia, que vergonha. O treinamento ele tá por 12 de R$59,70. Então você aprende a operar com o mestre da Binary, o único trader que opera tudo em conta real. Você aprende as minhas estratégias, o meu segredo de operação, o que eu faço antes, durante e depois da operação. E agora, cara, se você não adquirir esse treinamento, cara, você tá morto, já era você. E se você não tem 12 de R$59,70 para investir em você, tu vai nadar, perder dinheiro, vai morrer na praia. E eu ainda te dou R$100 via Neteller para sua aquisição. São 15 robôs em operação em conta real, ainda te dou R$100 via Neteller, tudo em conta real, 15 mega robôs lucrativos. Tem o meu treinamento de estratégias manuais, está no mesmo valor. Você aprende 15 estratégias manuais que eu opero todo dia. Também meu segredo de operação. Eu ainda te dou R$100 via Neteller para você. E eu tenho meu treinamento completo, que é o curso de robôs mais o curso manual. Então você vai aprender todo esse conjunto, mais 15 robôs, mais 15 manuais. Nunca mais você faz investimento nenhum. Meu segredo de operação que vale mais de R$20 mil fácil. E esse treinamento com 15 robôs, mais 15 manuais, está por 12 de R$89,70. E eu te dou R$200 via Neteller. O que você está esperando, cara? Corre, faça meu treinamento. E se você gostou da nossa estratégia, aprender como o Flash Trader opera, coloca nos comentários o seu nome e e-mail que eu vou sortear nos comentários para você deixar o seu nome, o seu e-mail e o que você achou do canal. E aí, gostou? Até mais, galera!